eu sou Rosimeire Diniz Santos, tem 20 anos que sou indigenista, missionária militante do Conselho Indigenista Missionário, ou seja, missionária leiga. Eu já dedico há 20 anos da minha vida para a questão indígena. E faço isso por duas coisas. Uma, pela uma própria opção mesmo de vida, que sou indígena, e a outra eu acho que é uma causa que vale muito a pena, porque lida com questões da natureza, da relação com a pessoa e com a relação com o sagrado. Isso, então, ela traz para a minha vida, trouxe traz para a vida um sentido que eu ainda não havia encontrado em outro espaço. Assim. E acompanhando essa experiência com os povos indígenas, eu fui fazer primeiro um trabalho no estado do Pará, com o povo indígena Arara, que fica, o território deles fica no afluente do rio Xingu, que é chamado Rio Iri, muito próximo de onde eles fizeram a barragem de Belo Monte, naquela região. E fui para lá ainda muito jovem, mas foi um período em que eu pude me descobrir enquanto pessoa, enquanto gente. E aprendi essa diferença de conviver com o diferente mesmo. Uma coisa, eu respeito a diferença, outra coisa, eu convivo com a diferença e sei respeitar isso, né? E isso marcou muito a minha trajetória de vida até hoje. Então, mas para dizer assim, que trabalhar com os povos indígenas me ensinou a ser mais gente do que eu era. E me ensinou, e isso quer dizer que traduziu uma forma de relacionar com as pessoas que é muito mais no respeito do que só superficialmente. Eu sou muito mais da criatura do sentido, posso dizer que aprendi isso com a vivência com os índios. Tá. Isso é uma questão. Agora, olhar para o lado da questão indígena no Brasil é você perceber que ainda é vista como uma coisa do passado. Assim. Os povos indígenas, de modo geral, ainda são vistos como alguma coisa que foi, que está nos livros didáticos, não como povos do presente e também do futuro. A sociedade brasileira, de forma mais geral, ela ainda ela desconhece muito a realidade indígena e ela tem uma visão que se divide entre o romantismo e uma outra que demoniza. São poucos os que conhecem a realidade mesmo dos povos indígenas no Estado, no Brasil. E um elemento que é muito importante nessa caminhada dos povos indígenas foi a Constituição Federal de 1988, em que os próprios índios se deram conta que, nesse caso é os índios Kayapó no Pará, que se deram conta que o país estava vivendo um momento novo de elaboração de leis, né? E eles procuraram o CIMI e outras organizações para ajudar a entender isso. Então, imagina isso lá nos anos de 86, 87, os indígenas indo para Brasília quase o tempo inteiro, aprendendo a ler, aprender a estudar, aprender sobre lei, como é que aconteciam os processos, mas eles se dispuseram a vivenciar tudo isso. Vários povos, e cada vez mais as caravanas foram aumentando, e tecendo alianças aqui e acolá para poder obter conquistar os artigos que eles têm hoje, que é o 231 e o 232. O artigo 231, ele é tão bonito assim na forma como ele vai dizendo, que ele quase chega a ser eu costumo brincar que é uma canção, né? Que eu tenho vontade de ficar repetindo o tempo todinho porque eu acho muito bonito. São reconhecidos aos índios sua organização social, suas línguas, crenças e tradições, os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, cabendo à União preservar e proteger todos os seus bens. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, aquelas usadas para sua reprodução física, cultural. Aí ele vai falando tudo assim, de um jeito. O texto em si ele é muito bonito. Então, o Brasil, com essa Constituição, ele sai dessa parte de querer integrar os índios forçadamente à sociedade nacional e passa um reconhecimento da diferença dos povos. Mas essa coisa bonita, ela ficou no papel. Ela não se traduz isso muito na realidade. Se olha para dentro do próprio governo, através das políticas públicas de saúde, de educação, ou outras que a gente pode... Vou falar mais dessas duas que eu lido mais cotidianamente. Elas ainda têm uma perspectiva, uma visão muito assimilacionista. Elas não incorporaram a questão da diferença. E não incorporaram uma questão muito simples. O Estado brasileiro, como ele foi criado, ele é único. Tanto ele que ele é uma nação,
uma língua, e na época foi criada uma religião, tudo. Então ele não abriu essa possibilidade de ser um país plural. Então ele não vai, por isso ele não vai mexer muito em suas estruturas para dar aos povos a pluralidade que eles têm, o reconhecimento da pluralidade dos povos. Então reconhecer a diferença é uma coisa, reconhecer a pluralidade dos povos é outra. Aí não tem, o Estado brasileiro não está adaptado para trabalhar com isso, sabe? Por isso que as políticas de educação e de saúde, elas são muito ainda conservadoras. Claro que nesses anos da Constituição para cá tem muita coisa boa, tem muitas experiências boas, no Acre, no Mato Grosso do Sul, e também no Mato Grosso, no Pernambuco. Vários estados do Nordeste têm uma experiência muito interessante, sobretudo se eu for falar especificamente de educação escolar indígena. Então tem uma discussão boa, tem um movimento de professor muito bom, mas parte de um esforço dos próprios indígenas. Não é mérito do Estado. A política do Estado ela ainda é muito assim. Ela não abre os horizontes. Então são os povos indígenas, através de seus aliados, das suas articulações, que vão buscar um pouco da diferença para poder colocar dentro da formação dos seus guerreiros a perspectiva que eles querem enquanto povo mesmo especificado. Bom, isso para colocar um contexto mais da experiência, mas o que eu posso te dizer agora, o que a gente vive? Depois dessa conquista tão grande que os indígenas fizeram na Constituição de 88, e logo em seguida já foi começando a tentativa de desmonte desses direitos que eles haviam conquistado, e isso foi feito dentro do próprio Congresso Nacional. Então a primeira coisa que depois da Constituição eles conseguiram fazer foi baixar um decreto, o decreto 1775 de 1996, que é o primeiro golpe assim que eles começam a dar no artigo 231. O que esse decreto na época dizia? O que ele mexia? Ele foi mexer diretamente no que diz respeito à demarcação de territórios indígenas. Então o país, depois da Constituição, tinha 5 anos para demarcar todos os territórios que ainda estavam pendentes, não fez isso, e ao contrário disso ainda lançou um decreto que você começava a colocar limitações ao processo de demarcação de terra indígena. Você abriu possibilidade de um fazendeiro questionar todo o processo, de se sentir afetado por isso e, portanto, questionar. É o tal do contraditório. E com isso dificultou cada vez mais o procedimento de demarcação de terra indígena. Só que isso de 96 para cá avançou muito. Outras tentativas, eles viram que com isso ainda não dava para atingir o objetivo que era. Eles quem? Aí é todo que a gente está falando de ruralista, nós estamos falando aí, hoje atualizando a bancada evangélica, a bancada da bala, que está lá no Congresso, mas esse grupo aí, grandes grupos econômicos e políticos que assim não se sentiram, nunca aceitaram essa conquista que os indígenas fizeram. Acho que a leitura que o CIMI faz, que a gente faz, é que eles subestimaram a capacidade dos índios, dos indígenas de poder atuar politicamente. Quando eles se deram conta que os indígenas estavam altamente articulados e iam conquistar muita coisa, eles começaram a travar, né? E eles conseguiram, o primeiro objetivo deles lá na época era que o texto constitucional dos índios dizia para chamar de povos indígenas e reconhecer o país como um país plurinacional. E a gente perdeu, e os índios perderam. Assim. E depois veio essa sequência do 1775. E, por fim, eu acho que o que deu origem à situação que nós vivemos hoje foi a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. Isso na luta indígena, ela é um marco importante, porque foi um processo que durou quase 30 anos. E isso só foi conseguido a aprovação, agora não me recordo bem se é 2012, eu acho que foi 2012 ou 2013 que conseguiu. Mas uma briga que saiu da parte mais do executivo, que é quem tem a prerrogativa de fazer a demarcação de território indígena, e ela passou para a via judiciária, que é justamente isso que eles conseguiram colocar com o decreto. Mas depois de 30 anos a gente conseguiu brigar na justiça o direito do território Raposa Serra do Sol, em Roraima, ser demarcado como área contínua e não ilha, como eles gostariam de fazer.
Mas só que com isso, na hora do voto do ministro, que já até morreu, só sei que é Menezes, eu não me lembro o primeiro nome agora dele. Da hora que ele deu o voto dele, dizendo, tudo bem, a terra indígena pode ser demarcada como área contínua, mas a partir de agora a gente bota condicionamentos para as próximas demarcações de terra indígena. E com isso ele acabou colocando 14 condicionantes, que basicamente esses 14 condicionantes deles hoje é o texto da PEC 215, que é muito falada, que é muito conhecida, né? Que aí não impacta mais só sobre terra indígena. Então, eles já, nesse contexto de agora, eles já ampliam para território quilombola e para a área de preservação ambiental. E a PEC 215 ela é tão cruel, assim, tão nojenta, porque ela paralisa todos os processos em andamento de demarcação e ela abre a possibilidade de reabrir processos já concluídos. Isso quer dizer que depois de 30 anos de repouso da Serra do Sol, se uma PEC dessa for aprovada, ela pode ser reaberto e pode ser fatiado o território, pode ser negociado, porque vai entrar aí de novo, vai entrar aí a discussão do interesse nacional. O interesse nacional, leia-se mineração, hidrelétrica, monocultivos e tantas outras coisas mais que a gente na verdade percebe ao longo dessa conversa. Então, aí, essa PEC 215, ela já foi, os indígenas conseguiram barrar em 2013, 2014, mas no final de 2015 eles conseguiram aprovar na comissão especial. Então, a gente só não está com ela aprovada, acho que agora no plenário, por conta que eles descobriram essa coisa maior, que essa situação política que nós estamos vivendo no país, né, do golpe, então querendo tirar a presidenta e tal. Acho que isso está segurando por um pouquinho essa aprovação. Mas a qualquer momento essa PEC ela pode entrar na pauta do Congresso. E pela votação que a gente viu no domingo lá da admissão do impeachment da presidenta, a gente sabe que a gente perde por uma maioria esmagadora, que a gente viu ali o quanto que a bancada evangélica é forte, quanto a bancada ruralista é forte, quanto a bancada da bala, como elas se articulam. E a gente do outro lado, quem defende a defesa dos territórios, a defesa da água, da terra, da vida, é tão pequeno, de processos democráticos é pequeno perto dessa força tão conservadora. Bom, mas isso é uma questão. Para além disso, eles também têm um projeto de lei chamado 1610, que trata especificamente sobre mineração em terra indígena. Esse projeto ele é tão escandaloso, ele é tão nojento, que ele vem, o que a gente está discutindo aqui, ele traz o mito que a mineração é boa, ela é necessária, e mais que isso, ela vai mudar a vida dos indígenas, ela vai melhorar a qualidade de vida dos indígenas, retira de dentro da parte da discussão qualquer órgão oficial, no caso a FUNAI, qualquer outra entidade, e a negociação seria direta com a comunidade. A mineração em tal terra lá no Maranhão. Sai todo mundo, os agentes que trabalham com aquele povo, quem vai negociar agora são os indígenas e a empresa. E aqui a gente vai definir como é que vai ser isso, mas fiquem tranquilos, indígenas, vocês vão ter direito no resultado, aí, na hora do lucro, na repartição do lucro, vocês vão ter um tanto e tal, de 1%, sei lá quanto, agora não me recordo bem qual é a porcentagem. O fato é que com isso eles estão tentando também empurrar essa história da mineração. Até agora também está conseguindo barrar. Aí eles vieram com uma outra agora que é um PL sobre arrendamento de terra indígena. Então a tentativa é também uma negociação direta com os índios, olha, tu tem tanta terra, a produção está tão ruim e tal, vamos fazer um arrendamento aqui dentro, plantar uma soja, plantar um eucalipto, fazer uma mineração, sei lá o que for que eles quiserem apresentar. Também são tudo projetos, são tudo armadilhas, são tudo coisas que estão colocadas no Congresso, que visa mesmo usurpar o território indígena. De uma forma ou de outra, eles não se conformam de um territórios coletivos, assim, na mão de índios ou na mão de indígenas ou de quilombolas, que, na visão deles, não esteja sendo produtivo, né? E isso é cruel. Então, eles querem, de qualquer forma, colocar as patas deles lá dentro para poder explorar da forma como bem entendem, como bem querem. Isso é uma questão. Do outro lado, a gente se anima, se alegra, porque os indígenas também lutam muito, reagem muito.
e dão cada hora exemplo de muita coragem, de muita esperança assim, para a gente. Essa questão mesmo da PEC 215, no ano passado foi um ano inteiro de mobilizações em Brasília, assim, de você manter delegações em Brasília o tempo todo, fazendo pressão, fazendo lobby, indo nos gabinetes, falando com as assessorias, tentando falar com os deputados, tal, para evitar a aprovação. Quando a gente viu que já não ia mesmo, assim, não tinha mais jeito, que eles iam votar, teve umas 3 mobilizações seguidas no mês de novembro em Brasília. Não sei se você chegou a ver alguma coisa sobre isso. Eu sei que a última que deu estava nos dias de votação mesmo, que não tinha mais jeito o que fazer. Os indígenas começaram a fazer um ritual do lado de fora, mas um ritual tão forte, o maracá e as cantorias, assim, chamando os encantados, que não sei não se de repente começou a chover, mas choveu tanto em Brasília, mas choveu tanto que desabou o teto lá de uma da área lá do Congresso, e a votação foi suspensa. Mas assim, infelizmente eu perdi essa, mas o depoimento dos missionários do CIMI e dos indígenas que estavam lá falam de uma força espiritual tão grande que conseguiu realmente barrar essa votação. Bom, mas aí, claro, que foi adiado, depois colocaram logo em seguida, quando já tinha desarticulado o grupo, a gente já não tinha mais condições, e quando foi votado de novo, a gente já não conseguiu mais nem entrar. Não conseguiram mais deixar ninguém entrar no Congresso, e assim eles votaram. Mas a pressão indígena foi tão grande depois, em um outro momento, que eles passaram uma vigília, ocuparam a Câmara para tentar falar com o Eduardo Cunha, e como eles não conseguiram, porque não queria receber por causa da história da votação, eles resolveram ficar lá. Fizeram uma vigília, passaram a noite inteirinha lá da Câmara, cortaram as luzes, ameaçaram de colocar a polícia em cima dos indígenas, e o povo segurou, até amanhecer o dia. E tudo isso na base da cantoria, na base do maracá e do tambor. Então, acho que uma coisa, isso é muito... Diz que não tem mal que não traga um bem, né? A PEC 215, por atingir indígenas e quilombolas e as áreas de preservação ambiental, também criou uma frente muito grande de unidade entre esses povos, né? E essa última mesmo de novembro juntou indígena, quilombola, pescador artesanal, ribeirinho, camponês, todo mundo que estava lá fazendo esse protesto e entendendo que a unidade dos povos é que vai poder barrar alguma dessas situações que estão sendo colocadas. Maranhão é um estado muito especial, assim. Ele é bem transição entre o norte e o nordeste do país e concentra 3 biomas: a da Amazônia, o Cerrado e a Caatinga. E tanto a Amazônia está praticamente povoada por povos indígenas e o Cerrado por outros indígenas também, mas outros grupos sociais, né? E qual é o contexto que a gente tem, por exemplo, de povos indígenas? O Maranhão tem hoje 11 povos indígenas, 17 territórios regularizados, claro, uns 3, 4 com pendências ainda, e 2 que nem sequer foi aberto o processo para estudo, e um que precisa ser comprado, de um povo indígena. Atualmente, eu estou atuando junto com o povo Gamela e com o povo Crenhê. Gamela é um povo indígena considerado extinto, foi considerado extinto ainda no século XVIII, mas sempre viveu ali, sempre esteve no mesmo lugar, mas para o estado não existia mais, estava morto e tal. Em 2013, esse povo começou um processo pela recuperação da identidade étnica e territorial, e a gente está acompanhando esse processo, que é maravilhoso. Mas o que eles estão enfrentando agora? Qual é a situação que eles estão vivendo agora? Eles fizeram várias reuniões com a FUNAIM pedindo que iniciasse um estudo do território deles. E o caso deles é assim: eles ganharam, foi doado para eles uma terra ainda na época do Império, de um pouco mais de 14 mil hectares. E depois, no processo, tudo isso foi se perdendo, ninguém mais soube. O fato é que o documento ainda existe, né? E diz que onde eles estão realmente é território deles. Aí eles foram falar com a FUNAI e tal para iniciar o processo de estudo do território. A FUNAI disse que não tinha condições de fazer esse estudo, porque havia pelo menos
300, 320 processos anteriores, que eles não estavam conseguindo dar resposta nenhuma, portanto, não podiam dar esperança de gamela, de ter estudo, não. Isso não é um desrespeito, uma forma muito ruim de tratar com os indígenas. Aí os indígenas voltaram dessa reunião, fizeram a sua segunda assembleia, discutindo a revitalização cultural, discutindo as alianças que queriam fazer e, por fim, tomaram a decisão de fazer a retomada do território. Se não ia pela questão jurídica, que fosse de outro jeito. Então decidiram fazer a retomada. E retomaram 3 fazendas que estavam encravadas no território tradicional deles. Tiveram a coragem de fazer isso e tal, ocupando o território, até porque eles já estavam no confinamento, eles já não tinham mais condições de plantar, não tinham mais condições de colher. E esse território onde eles moram e na região que eles estão, sofreu um processo muito grande com grilagem nos anos 70 no Maranhão, que é um processo violento demais. E o território de 14 mil hectares foi praticamente todo fatiado nesse processo de grilagem. E o processo de retomada agora é recuperar o território que era um deles. Fizeram isso, mas estão enfrentando uma série de ameaças e de criminalização, ao ponto de que nós tivemos no mês de fevereiro, no período de carnaval inclusive, a polícia militar dos municípios ali próximos, que é Viana, Matinha, tinham pelo menos 2, 4 policiais fazendo a proteção de uma das fazendas, porque surgiu o boato de que os indígenas fariam a recuperação daquela outra fazenda lá. E chegou a esse ponto. E, por outro lado, a contratação de pistoleiros, porque o que eu posso denominar é isso mesmo, né? Gente que não era do local, de repente começaram a aparecer lá na região, começaram a atirar para todo lado, sobretudo à noite, para assustar os índios, passavam na comunidade dando tiro. Eu mesmo estava numa dessas visitas que à noite a gente chegando na comunidade, passavam os carros lá fora disparando tiro contra o acampamento, e a gente chegando depressa, tendo que desligar tudo, se aquietar para tentar se proteger. E de lá para cá eles vêm tentando fazer essa conversa com o FUNAI para agilizar o estudo, também não conseguiram. Os fazendeiros ditos proprietários entraram com um pedido de reintegração de posse, então está na dependência de ser julgado ou não. E para além disso, os indígenas estão tentando se proteger do jeito que podem, articulando bem as suas comunidades, enquanto um grupo está plantando, o outro está fazendo a vigilância, está cuidando e vai seguindo em frente. Eles estão lá ameaçados, pelo menos 8 indígenas estão ameaçados, corre uma lista, né, lá na região, segundo o povo, as cabeças, né? E assim, um cuidado muito grande que tem que ter com cada um deles para evitar que isso realmente aconteça. Mas eles estão resistindo. O outro caso que a gente tem lá é de Crenhê. Crenhê foi dado como extinto nos anos 50, bem aí, bem pertinho. E o território deles também foi ocupado pelo gado, vindo sobretudo da Bahia. E o SPI, que na época não era FUNAI, era o Serviço de Proteção ao Índio, em vez de retirar os fazendeiros alguma coisa, pelo contrário, fez por retirar os indígenas. E os indígenas foram ainda, nesse processo de limpeza no território, foram envenenados com sarampo. Assim, tiveram uma epidemia de sarampo imensa, que morreu muita gente. E eles começaram a pedir ajuda, então, para poder ir para, sei lá, que alguém pudesse ajudar de alguma forma. E eles foram retirados dos territórios e foram mandados para territórios de outros povos, inclusive culturalmente diferentes deles. Eles viveram durante um tempão nesse escondimento, como eles mesmos dizem, até que em 2003 eles começaram também um processo de luta e tal, para a recuperação da identidade do território. Um processo que é muito custoso, que tem articulações que é praticado pelo próprio Estado, assim, que provoca brigas internas, conflitos internos e tudo. Então isso tem cada vez mais dificultado um pouco a luta. As divisões chegaram a um ponto tão grande que os grupos tiveram que se separar, houve assassinato e tal. Mas é um povo que sofre muito, sabe? Hoje eles estão morando
em Barra do Corda, na cidade de Barra do Corda, no centro-oeste do Maranhão, num território, na aldeinha, como eles chamam, de 4 linhas. E depende muito de cesta básica, depende que abasteçam com água, porque não tem água lá no território. A gente levou tudo isso para uma questão de judicialização. Tem uma ação civil pública do Ministério Público, tem uma decisão do juiz para que a FUNAI forneça água e alimento e que compre logo uma terra para esse povo viver. E até agora isso não foi feito. E eles sofrem muito preconceito, muita discriminação demais, assim, de todo mundo, que o povo fica dizendo que eles não são mais índios, tal, esse tipo de... E tudo isso e toda essa luta, o Maranhão, por outro lado, tem um outro povo, que é o Capó. Capó é um povo tupi, vive na região noroeste do estado, habita num dos maiores territórios que tem no Maranhão, quase 530 mil hectares, a parte da Amazônia mesmo, um território muito bonito, muito rico. E tem uns 4 anos que esse povo começou um processo de gestão territorial, de autogestão, revitalização cultural, descolonizando e recuperando e reorganizando seu processo organizativo, né? Fazendo primeiro uma descolonização de tudo que foi ensinado durante os anos da presença do Estado. Depois era o Estado, peraí, agora quem diz como é que vai ser as coisas aqui somos nós, né? Não são mais vocês e tal. Mas isso é custoso porque a violência é muito grande. Amanhã 25, sim, terça-feira, dia 26, vai fazer 1 ano que uma das lideranças dele foi assassinada, o José Capó. Foi assassinado numa emboscada, numa chegada no seu território. E tem 1 ano que simplesmente ninguém consegue identificar quem foi, por que ele foi morto. E houve uma preocupação na época da Polícia Militar e até de alguns funcionários da FUNAI, de chegar a dizer que era briga interna, né, entre os próprios indígenas, que é bebida e tal, e conseguiu provar que não era isso, que está relacionado à questão da luta pela proteção do território, porque ali tem uma atividade retirada ilegal de madeira muito forte. Aliás, todos os territórios indígenas do Maranhão sofrem uma pressão danada por causa da exploração ilegal de madeira. E esse território agora é a bola da vez, assim. E os indígenas criaram seu próprio grupo de guardas florestais para fazer a proteção do território, mas sofrem, olha. Esse aí de Eusébio é só mais um caso, mas que a gente tem acompanhado de 2010 para cá, pelo menos 4 ou 5 capó foram assassinados nessa luta pela questão do território, fora as invasões de aldeia, que entra lá, que assusta a mulher, assusta a criança, que mata os animais, assim, é uma coisa muito, muito maluca. Assim. E existe uma imprensa local que coloca as pessoas ainda mais contra os indígenas, porque deturpa sempre os fatos, né? Explica sempre de uma forma que deixa a entender que a culpa são dos indígenas, por estarem, né, fazendo um processo de autogestão, por ter autonomia de estar no seu território, por querer exercer essa autonomia, que é um direito deles e tal. Mas eles pagam um preço alto por esse processo todo que eles estão vivendo. E assim vai, assim, para termos de violência, Maranhão realmente é pancada. E não atinge só indígena, não, atinge quilombola também. Sobretudo esses 2 sujeitos que a gente tem acompanhado. Agora mesmo de 2016 nós já tivemos um quilombola morto e vários ameaçados de morte. E de indígena nós já estamos com 5 indígenas assassinados e 3 nos últimos 15 dias. E o que me chamou a atenção as datas simbólicas em que eles foram assassinados. Um foi assassinado no dia 19, conhecido ainda pela nossa sociedade como o Dia do Índio. Tipo um presente para todo mundo, para os índios, assim, dar um recado, aí um presente para vocês. E o outro foi assassinado agora no dia 22, Dia Mundial da Terra, que a gente estava comemorando aqui. Também foi assassinado. Esses aí são indígenas do povo Guajajara. Eles vivem no 2º maior território indígena, de 413 mil hectares, que fica na região sudoeste do estado, que também sofre muito com a exploração ilegal de madeira.
eles também têm os guardiães da floresta, e coincidência que esses 3 mortes, 2 eram guardiões. Então, é gente que estava envolvida nesse processo de proteção do território e que estava mexendo com os interesses de todo mundo, então estão pagando com a própria vida. Mas o que chama mais atenção para nós lá é a questão da impunidade, sabe? Tudo isso acontece. O máximo que você consegue, às vezes, é dar visibilidade para o que aconteceu. Agora, daí você chegar a ter um processo que vá punir os culpados, é muito difícil. Olha, de questão indígena mesmo, eu praticamente não conheço nenhum que foi... E olha que eu já estou ali no Maranhão há uns 15 anos. Nenhum processo de assassinato de indígena que foi a julgamento, que alguém lá foi preso e tal. Não vi. Para além disso, também de quilombola, eu vi o único que eu vi, inclusive eu me espantei, foi de um ambientalista que foi assassinado no final do ano passado, lá dentro da reserva biológica do Grupi, que é bem colado na terra dos Capó. Esse foi o julgamento e o fazendeiro, o mandante e o filho foram julgados, foram condenados e foram para a cadeia. Se eles ainda estão lá, não sei, mas pelo menos isso aconteceu. Mas é assim, é um processo danado, porque o povo tem que ficar lutando muito pela defesa do território, porque com tudo isso que eu te coloquei no primeiro contexto, existe uma pressão muito grande para a exploração dos territórios indígenas. Então os índios usam das estratégias que eles têm para se fazer frente à estratégia do Estado e se proteger. E aí entra o processo todo de criminalização, de ameaça e tal, das instituições, do movimento, e quando isso não resolve, entra os assassinatos, né? Para ir calando a boca de todo mundo. O processo de criminalização, além dos povos e das comunidades, está atingindo também as entidades indigenistas que trabalham com eles, é o caso do CIMI. Não é no Maranhão que o CIMI está sofrendo a CPI, é no estado do Mato Grosso do Sul, mas ela tem um recado para o resto do CIMI no Brasil inteiro, até porque essa CPI pediu a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico do CIMI, mas usaram a matriz como CNPJ da matriz, então você abre a entidade como um todo. Né? É uma forma de criminalizar os que atuam, os que contribuem com a luta indígena na reflexão, né? Só, na verdade, para garantir o direito que eles conquistaram e que o Estado brasileiro não respeita. Não respeita porque não deixa chegar as políticas como elas estão colocadas, e não respeita quando facilita também a entrada de uma empresa, seja de mineração, seja para a construção de uma hidrelétrica, seja para um monocultivo de soja, seja lá para o que for, né? Deixa isso ir entrando assim tão facilmente. E não respeita, por exemplo, agora vem uma última, a mais nova, não a última, a mais nova situação é a implantação agora do programa Matopiba, Matopiba por causa no estado do Maranhão, do Tocantins, do Piauí, da Bahia, onde serão, pela ideia deles, disponibilizados 143 milhões de hectares de terra nesses 3 estados, do Cerrado, esses 3 estados, para o agronegócio, para a instalação de projetos do agronegócio. Então, assim, é em cima da região do Cerrado, que é a caixa d'água da nossa região, desses estados todos, fundamental para todo mundo, porque está super ameaçado. E pior ainda, que vendem essas terras para a instalação desse empreendimento e parece que eles olham como se não tivesse ninguém morando ali, como se não existisse nem indígena, nem quilombola, nem ribeirinho, nem ninguém, comunidade nenhuma. Mas o estrago, assim, o impacto vai ser muito grande. No caso do Maranhão, o projeto só prevê que só 15 territórios indígenas vão ser impactados. 15 eles acham pouco, 15 territórios. Eu falei para vocês aqui de 18, que poderia até ser mais se os 2 outros territórios tivessem já com algum estudo feito, né? No caso dos quilombolas, eles falam de 8 ou 10 territórios quilombolas. E o Maranhão tem uma demanda de quase 400 pedidos de processo de estudo de território quilombola. A situação é gravíssima em relação à situação quilombola do Maranhão, é grave demais, muito. Acontece muito assassinato, acontece muita briga, e você não tem um território quilombola no Maranhão regularizado. Nenhum, que é uma vergonha, um estado que tem muito
que tem muitos quilômetros, muito. Eu acho que depois da Bahia é o Maranhão. O Maranhão tem demais. E não tem nenhum território quilombola regularizado. E isso tudo vem acompanhado, agora fica cada vez mais ameaçado com a instalação desse programa que tem 3 grandes eixos. Ele está na logística, na energia e depois no agronegócio mesmo. Então, é a besta-fera que a gente está chamando lá, a besta-fera do Cerrado, né? Que do jeito como vem, em vários tipos de pequenos projetos que pretendem ser instalados tudo ali no Cerrado do Maranhão, do Pará e do Tocantins. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E as consequências disso para os povos, em especial para os povos indígenas, a gente já sentiu, porque em 2014, por exemplo, o território do povo indígena Apaniacra-Canela, que já estava bem avançado, inclusive com uma portaria declaratória, já para fazer a demarcação da terra, de repente o Supremo Tribunal Federal, as prefeituras da região entraram com mandado de segurança, conseguiram avançar até chegar no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo derrubou a portaria declaratória da terra. E o processo inteiro, que já estava bastante avançado, caiu, voltamos a estaca zero, e territórios que está dentro da área pretendida pelos indígenas, hoje já é plantação de soja. Já tem licença ambiental do Estado e já é plantação de soja. É uma situação assim alarmante. A gente tem uma articulação lá, que é chamada Teia dos Povos Indígenas e das Comunidades Tradicionais do Maranhão. É uma experiência muito nova ainda, que a gente está há uns 3 anos fazendo essa articulação. Mas nós tivemos um encontro, chamado primeiro, o 4º encontro dos articuladores da Teia, que foi em Benedito Leite, numa comunidadezinha sertaneja, na cidade de Benedito Leite. Só para ter uma ideia, assim, a comunidade sertaneja, ela é uma península, ela está cercada de um lado pelo rio Balsas e do outro lado pelo rio Parnaíba. E a coisa mais absurda do mundo, a comunidade não pode usufruir da água dos 2 rios porque elas estão envenenadas do veneno jogado nas plantações de soja. E com todos esses articuladores que foram lá, nós fizemos também uma dinâmica dos mapas falantes, em que cada um pudesse fazer seu território, onde é que eles estavam, né, tudo o território, colocassem lá a situação que eles estavam vivenciando, tudo, e depois fizessem a exposição. Ao todo, apareceram 18 mapas das comunidades que estavam ali representadas, entre territórios indígenas, territórios quilombolas e de sertanejos. Eu confesso que eu peguei um susto muito grande. Eu não tinha noção da quantidade de estrago que estava ali naquele... Assim, uma coisa, você conhece, você sabe que existe, mas outra coisa é você estar em contato direto com aquela realidade, sabe? Dos 18 territórios, todos eles estão confinados. Do lado de boa parte, quase desses 18, pelo menos 10, eles estão confinados pela soja de um lado e do outro. Eles são pequenas ilhas que não tem uns que ele não tem mais perspectiva nenhuma de vida, nenhuma, porque ele não tem mais nada. O resto ao redor é só soja, para um lado só soja para o outro. Quando não, na outra região é só eucalipto, do outro lado assim. E eu fiquei olhando, gente, e agora? Como é que esse povo vai viver? E não tem mais para onde avançar, porque se for para dentro do quarto da soja, porque não tem mais espaço. Então a perspectiva de muitas comunidades ali é sair. Estão resistindo, mas agora a gente não tem mais condições, porque a água não dá mais capacidade de viver, não tem mais condição de plantar. É uma situação gritante. E que está invisível para o resto do Brasil. Assim. O Maranhão está sendo vendido, explorado, rasgado, de tudo quanto é lado, e para fora sai, foi o estado que mais cresceu, que está, né, se desenvolvendo, está chegando, e usando
a frase que o professor nosso fala muito lá, o Horácio, que diz que o problema do Maranhão é justamente o desenvolvimento. O Maranhão está do jeito que está por conta do desenvolvimento. Mas é assim, uma situação bem pesada.